Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um webinário do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UPF, o PPG-SM. Eu sou o professor Luiz Marcelo. Estou aqui recebendo hoje nosso egresso do curso, o Jean Nicolodi. Seja bem-vindo, Jean. Seja bem-vindo para essa nossa fala de hoje, contar um pouquinho do teu caminhar dentro do PPG-SM. Pois bem, então, gente, Obrigado. vou passar para o Jean, que ele se apresente conosco e nos conte um pouquinho quem é o Jean, o que ele fez aí no PPG-ICM e como tu chegou nesse programa. Boa noite, Jean. Boa noite, muito bom estar aqui, então, podendo conversar um pouco contigo. Então, me apresentando um pouco, eu sou Jean Nicolodi, eu sou formado em Física pela UPF mesmo, fiz graduação em Física, e aí depois acabei entrando também na sequência, quando terminei o curso, no programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Matemática, né, fiz meu mestrado em Ensino de Ciência e Matemática, então também pela UPF. E ali trabalhei um pouco sobre o ensino de física, né? Principalmente meu trabalho bem focado sobre o aprendizado pelo ensino. Você teve uma história, né, na graduação que você buscava, tu sempre se preocupou com essa ideia, com essa concepção de aprendizagem por meio do ensino, né? Você trabalhava lá como bolsista junto aos acadêmicos da Universidade de Passo Fundo no programa do SAIS, né? Foi isso também que te levou a querer aprender, compreender, não aprender, a aprendizagem por meio do ensino? Então, na verdade, essa questão da aprendizagem pelo ensino, ela veio de mais tempo, né? Foi meu trabalho de mestrado, mas veio se desenvolvendo com o tempo, né? Eu conto, assim, que desde que eu estudava, sei lá, ensino fundamental, ensino médio, eu digo que eu era aluno chato, que não fazia as minhas coisas e ficava me metendo no trabalho dos colegas, né, e tentando ajudar, tentando estudar junto sempre. E eu acho que principalmente na graduação eu comecei a perceber que isso na verdade também era um jeito que eu usava para aprender, né, ou seja, eu estudando com os outros e tentando ensinar também, né, eu acabava aprendendo muito. E aí comecei a ver que isso poderia ter algum fundamento acadêmico, né, ou seja, poderia talvez estudar isso mais a fundo. E aí, como você falou, né, participei de alguns projetos. O principal deles foi no SAIS, no projeto Aluno Apoiador, Certo. que é um projeto que propõe, né, que alunos da graduação façam monitorias, né, aulas de apoio para outros alunos de outros cursos ou que estão fazendo aquelas disciplinas. E aí E você então constatava exatamente aquilo que você foi buscar no programa, aquilo que você presenciava no seu cotidiano, que você entendia que aprendia enquanto ensinava aos outros. E no programa, Jean, daí você foi nessa direção. é Que realmente você pesquisou daí? isso, então, vindo desse background aí, né, já na própria graduação, no final ali, TCC, já fiz estudo sobre isso, né, algo mais menor. E aí, quando cheguei então no mestrado, decidi basear minha pesquisa também nesse assunto, né, que é o aprender ensinando. E daí o meu estudo basicamente foi desenvolver uma forma de utilizar esse efeito, que é você aprender ensinando, né, enquanto ensina, na sala de aula, né? Porque existem muitos estudos sobre isso, mostrando, né, que realmente é o aluno aliás, a pessoa que está ensinando, ela também aprende muito. E a minha ideia foi tentar buscar trazer isso para a sala de aula, né, para o ensino de física. Então, Já nesse estudo que tu fez, que você falava que existem vários estudos, né, que justificam essa nossa fala, né, justificam essa nossa concepção que as pessoas aprendem enquanto ensinam. Você encontrou um referencial ou um pesquisador que acaba fundamentando a proposta? Quem seria ele, bom, Jean? Conte-nos um pouco. tem dois lados, assim. Primeiro tem, eu já não saberia elencar assim um autor, né, que
gente fala bastante sobre isso. Existem vários trabalhos assim, que eu fui coletando para estudar mais esse assunto. Mas na minha pesquisa, eu utilizei como base teórica Vygotsky, né? Que é o Sim. cara que fala muito sobre aprender em conjunto, né, em sociedade, e muito sobre Enquanto interação você social, buscava né? Foi isso que nos Vygotsky levou a escolher ele. e pela interação possibilitar, que possibilita, né, Gia, o aluno conversar sobre com seus pares, né? Mas eu lembro de um Duran que tu comentou em outra ocasião. O que o Duran também falava e qual a relação dele com o Vygotsky? Sim, o Duran já vem daí na parte do aprender ensinando, né? Uh, esse estudo do Duran, que eu me refiro bastante no trabalho, ele busca também trazer de alguns outros, vários trabalhos que já foram feitos sobre esse assunto, e ele divide, assim, o aprendizado pelo ensino em 3 etapas, que seria o momento de preparação para ensinar, né? Então, quando eu vou ensinar algo para alguém, eu preciso primeiro me preparar, preciso revisar Sim, aquele assunto, e aí depois tem a segunda etapa, que seria a explicação, que é o momento em si de ensinar, né? De ir lá e falar, de expressar aquele conhecimento de uma forma que seja entendível para o aluno. E por último seria um momento de feedback, né? O terceiro momento é o feedback, que seria uma interação, o retorno dessa interação, né? O aluno fazendo perguntas, questionando, tirando dúvidas com aquele que está ensinando, né? Então o Duran fala desses 3 momentos e que eles ajudariam a explicar o porquê que se pode aprender enquanto ensina, né? muito bem, Gia. E daí você fez um casamento dessa fundamentação com a ideia de Vygotsky, né? Isso. Então, como ele fala sobre esses momentos de interação, né? Um aluno ensinando o outro, né? Não necessariamente alunos, né? Uma pessoa interagindo com a outra com esse objetivo educacional, né? A gente vê então essa ligação com o Vygotsky, né? Que fala muito sobre interação social, fala bastante sobre a Sim, linguagem, né? Que tem um papel muito importante nessa parte na comunicação, no ensinar. sim, sim. Então, o E, trabalho do Vygotsky acaba ajudando a explicar esses efeitos trazidos pelo Duran, né? E pelo Aprender Ensinando. certo. E aí você juntou essas duas concepções na construção de um produto educacional. Vamos, quem sabe, já explicar para todos que estão nos vendo o que nós entendemos por um produto educacional. Produto educacional é algo que possa interferir de forma direta no contexto educacional, ou seja, que nós, através dos nossos estudos, das nossas pesquisas, conseguimos levar lá para o chão da escola aquilo que nós pensamos. Jean, conte-nos um pouco sobre o teu produto educacional, o que ele consistia, como ele foi organizado, que Uhum. produto É, educacional você fez? bem nessa linha que você falou, né? O produto ele busca levar esse nosso conhecimento mais acadêmico para a sala de aula, né? Buscar aplicar esse conhecimento como uma forma como uma ferramenta de ensino, né? Então eu desenvolvi um produto que ele é na verdade um manual, assim, é uma sequência didática, né? Para se aplicar o aprender ensinando como metodologia de ensino de física. No meu Uhum. caso, eu apliquei isso aliás, eu utilizei como conteúdo calorimetria, né, termologia, essa parte da física térmica, para ser trabalhado então no ensino médio. E desenvolvi então uma sequência de 11 aulas, 11 encontros, né, com estratégias que utilizam o aprender ensinando, aliadas às ideias de Vygotsky, então de interação social, e que poderiam então ser utilizado esse material por professores para aplicar suas aulas baseado no aprender ensinando. Então, na verdade, você fez um texto de apoio que eu, professor de física, posso, se eu quiser ensinar utilizando as ideias de Duran e as concepções de Vygotsky, eu poderia, então, proporcionar situações de aprendizagem pelo ensino. Bem Isso. brevemente, Jean, tenta exemplificar para nós como ficaria, como seria uma aula com essas concepções de Vygotsky
e aprender ensinando? De terminologia mesmo, só para nós ter uma ideia aqui, meu amigo. Uhum. Bom, um exemplo bem básico, então, uma das primeiras aulas que eu proponho ali, seria trabalhando com textos, assim. A ideia é que os alunos ensinem um ao outro, mas que não apenas aquele aluno que está sendo ensinado possa aprender o conteúdo, né? Justamente é o aprender ensinando. Então, uma das propostas é que, por exemplo, para identificar a diferença entre calor e temperatura, a turma poderia ser dividida em duas partes, né? Uma parte da turma leria alguns textos, né? Só sobre Uhum. temperatura e outra parte sobre calor. Uh, Aí depois a gente poderia então dividir essa turma em formar duplas, tá? Uma dupla seria um aluno que estudou sobre calor e outra sobre temperatura. E a ideia é que eles pudessem então explicar um para o outro, né? Ensinar o que leu sobre temperatura, explica o que é temperatura, o que leu sobre calor, explica o que é calor, né? E aí a gente faz acontecer nesse meio tempo aquelas três etapas, aprender ensinando, né? O aluno vai, as turmas vai se preparar para ensinar, eles vão explicar, os colegas vão ter dúvidas, então vai ter um feedback ali. E a gente tenta com isso, então, gerar esse aprendizado através do ensino, né? Seria uma das possibilidades, né? Um grande interesse, muito interessante, né, Jean? Porque daí torna o aluno não um mero receptor, né? Vai tornar ele um ser ativo na sua aprendizagem, uma vez que ele não vai ter que ficar só esperando alguém dizer para ele também vai ter que se preparar para explicar e avaliar o que seu colega que estava trabalhando com ele também entendeu. Mais ou menos isso? Isso, isso, se encaixa com uma metodologia ativa, né? A ideia é que os alunos sejam atuantes quanto à sua aprendizagem, né? Tanto que, se Sim, você for pensar nessa dupla de alunos interagindo, né? Nesse mesmo exemplo, só para a gente continuar nessa linha, né? O aluno que sim. estudou sobre temperatura, ele vai explicar o que é temperatura, mas ao mesmo tempo ele vai estar sendo explicado sobre o que é calor, né? Uh, então ele vai ter que construir essa diferenciação, esse modelo, juntando a sua própria explicação, aquilo que ele teoricamente domina mais, né, que ele estudou, mas também aquilo que o colega está passando, né? Então eles precisam, essa conversa precisa render, né? O aluno precisa Uhum. realmente ser ativo, né? Do sua aprendizagem. E bem essa troca, né? Esse domínio da linguagem, dos símbolos, dos signos e a interação, bem dentro das concepções de Vygotsky, né? Mas, Jean, você disse que você entrou no programa motivado para descobrir aquilo que você sentia na prática, que era o experimentar, sim, o aprender através do ensino. Você acha que durante a tua caminhada no mestrado, tu conseguiu sanar ou estruturar ou responder essa tua inquietação? Acredito que sim. O estudo do mestrado ele vai dando um tempo bom para a gente poder realizar essas pesquisas, né? Então você tem um mestrado ali 2 anos que você se dedica àquele assunto, principalmente, né? Então você vai desenvolvendo e aprendendo cada vez mais sobre aquilo. Eu acho que no meu caso toda a minha pesquisa desde do início ali que é ler, né? Juntar material, ver o que já existe na literatura até depois em efetivamente propor uma metodologia não, né, uma estratégia para utilizar isso, propor um produto educacional, a gente constrói uma base muito boa para a gente dizer que o mestrado ele constrói em nós esse conhecimento sobre aquilo que a gente queria buscar, né? Muito bem, Jair. Eu fico feliz em ouvir isso, porque eu acho que é esse o grande objetivo de um mestrado, de um programa de pós-graduação profissional, né? É poder contribuir com as inquietações dos estudantes e que essas inquietações sejam aquelas que surgiram lá da percepção do estudante, do acadêmico, do mestrando, no longo de sua caminhada. Jean, agora nos encaminhando para o final. Se você tivesse que passar uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo sobre dois tópicos,
sobre o Aprender Ensinando em Vygotsky e sobre o programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Matemática. O que você diria para esses nossos colegas? Então, enquanto ao mestrado, eu acho que o que fica de mensagem, então, seria a possibilidade de a gente, no programa de pós-graduação, estar estudando um novo tema, né, um assunto que nos interessa, e poder ter essa dedicação, o auxílio também dos professores, né, de todos os colegas mesmo, e poder desenvolver esses nossos estudos e realmente formar um conhecimento, construir conhecimento, além do próprio produto educacional, né, que a gente deixa também algo ali para ser usado, por exemplo, pelos professores, né, ou pela comunidade. A gente deixa algo que vai ter algum, que pode ter algum reflexo real, né, nas escolas, ali no chão da sala de aula, né. Muito bem, Jean. Ficamos muito felizes em poder ouvir. Ao pessoal que nos acompanhou hoje, esse depoimento do Jean, ele vem apresentar o que nós fizemos ao longo do programa, que é, como o Jean ressaltou, poder contribuir para o contexto educacional. Jean, as pessoas aprendem enquanto ensinam, na troca, na aquisição de linguagens. Seu trabalho, como já foi falado várias vezes, foi de referência. Parabéns, foi muito bom ter você aqui conosco. Um forte abraço, abraço a todos. Obrigado, um grande abraço.